Planeta Terra, tá começando mais um Verdade Gospel ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios no Rio de Janeiro para todo o planeta Terra. Esse que você viu passando correndo aqui foi um dos nossos assistentes de estúdio que passou na frente da câmera igual uma bala, que é correria, gente, ao vivo é correria, é papo de maluco, é samba do crioulo doido, que falou tá no ar e a gente correndo para tudo que é lá, você não tem noção do que acontece por trás. Eu tô meio rouco hoje porque eu tive o rico privilégio de participar ontem da gravação lá do DVD do nosso irmão e pastor Fernandinho, que foi aqui do lado do nosso estúdio na HSBC Arena, aqui no Rio de Janeiro, e foi assim uma noite de louvor e adoração, um culto espetacular, foi algo sobrenatural, foi a gravação do DVD, olha, quem foi, eu tenho certeza que não se arrependeu, quem não foi, vai adquirir aí o DVD do Fernandinho, você vai ser tremendamente abençoado, como nós fomos ontem à noite, durante a gravação daquele DVD, foi um ambiente espiritual, foi algo muito assim de Deus, pessoas tocadas pela visitação ali do Espírito Santo, e no final ele ministrou uma palavra muito abençoada, foi algo que realmente vai entrar para a história da nossa geração, vai marcar esse nosso tempo aqui, então foi um show abençoado, e você vai poder acompanhar isso aí depois, quando sair o DVD, aí você compra, dá de presente, fica à vontade, abençoa quem você quiser. Tá no ar Verdade Gospel, chama a galera aí, avisa, o programa hoje está imperdível. Estamos recebendo hoje o cantor Geraldo Guimarães, ele que está aqui com seu CD Maravilhosa Graça, um homem abençoado, vai estar compartilhando aqui tudo sobre a sua vida, sua carreira e seu ministério, tá bom? Gente, como de costume, toda semana, antes de eu entrar na enquete, eu quero te dar a oportunidade de você concorrer ao CD do Geraldo Guimarães. Maravilhosa Graça, tá aqui, eu sempre esqueço de avisar no começo, né? E depois eu vou avisar, já tá lá no meio do programa. Você pode concorrer a esse CD aqui abençoado, se você quiser. É só você twittar durante todo o programa, @VerdadeGospel. Eu quero o CD do @Geraldo Guimar. O dele não é Geraldo Guimarães, o nome todo não. É @Geraldo Guimar, tá bom? Você concorre aí durante todo o programa, é só twittar com força, @VerdadeGospel, eu quero o CD do @Geraldo Guima, e no final você fica sabendo quem leva para casa esse CD abençoado. 3 pessoas vão ganhar hoje, então tuita aí com força, que você realmente vai ser abençoado até o final do programa com esse CD maravilhoso. Eu estou aqui com a enquete da semana passada, que foi a seguinte: você acha que os cristãos exageram na hora de se alimentar? Já que o Verdade Gospel levantou essa bola aí sobre a questão da obesidade no meio do povo de Deus. Vamos falar assim, né? Dizem que crente não bebe, mas come, que é uma maravilha. Todo final de culto tem comida, tem pizza, tem saída para restaurante. Então o povo de Deus acaba ficando meio redondinho. E aí a gente está abordando essa questão, nós estamos até com um quadro novo no programa, Sobrepeso, que você vai ver já já, abordando questões de programa de emagrecimento, perda de peso, boa alimentação, saúde, educação física, uma série de coisas legais. E aí nós perguntamos, você acha que a galera se alimenta mal? E eles responderam, 71% das pessoas que votaram disseram que sim. Os cristãos, eles exageram na hora da alimentação. Senta à mesa, o papo vai, o papo vem, é muita glória, é muito poder, muita unção e a comida vai junto. Então, 71% concordam que os crentes comem mais do que deveriam. E 29% das pessoas que votaram acham que não, que eles se alimentam normal, de maneira adequada. Enfim. É opinião, a gente respeita, né? Fazer o quê? O que vale a enquete a partir de hoje é a seguinte: você está acompanhando aí a polêmica essa semana inteira sobre o pastor Marco Feliciano, né? Aquela confusão por ele ter assumido a presidência lá da Comissão de Direitos Humanos, e eu nunca vi tanta guerra em volta de um pastor igual está acontecendo com ele. E aí nós resolvemos perguntar a sua opinião. Você acha que o pastor vai fazer um bom trabalho na Comissão de Direitos Humanos? Entra, vota, deixa sua opinião, para nós é sempre muito importante, isso nos ajuda, nos esclarece a entender como que você, nosso internauta, que está aí do outro lado do computador, pensa sobre as questões relacionadas ao povo de Deus. Você acha que o pastor Marcos Feliciano vai fazer um bom trabalho na Comissão de Direitos Humanos? Ou você acha que não, ele não deveria estar ali, deveria ser outra pessoa, o pastor não tem que se meter com isso? O que você acha? Vota aí, sua opinião para nós é, como sempre, muito importante, valeu? E eu já vou chamar então aqui, gente, o Sobrepeso. Nós vamos assistir essa segunda semana
Nós estamos acompanhando o pastor Tiago Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, no seu programa de emagrecimento saudável, sem uso de remédio, sem uso de medicamento, sem uso de remédio nenhum. É alimentação e exercício. E nós vamos acompanhá-lo por 3 meses sobre essa questão aí de como ele está perdendo peso, para incentivar você de casa, para me incentivar também, né? Para incentivar o Josias, o Daniel, o Cidinho, todos nós aqui do estúdio, ver se a gente perde alguma coisa nesses 3 meses. Eu não vou falar do bebê, porque ele vai ficar constrangido. Enfim, acompanha com a gente aí a partir de agora o sobrepeso. Vamos lá. E aí galera, estamos aí firme na luta sobre peso, segunda semana, 18 quilos a meta, 4 foi, faltam 14, valeu! Pô, se é propósito, tu quer, pô, daí é brincadeira, um negócio feio desse na filmagem, não tem como, pô. A presença do pastor Tiago aqui na academia foi uma presença muito importante, porque ele tem realmente influenciado meus alunos aqui, e as pessoas têm ficado bastante curiosas, né, com o trabalho que tem sido feito. São um complemento, mas não adianta você usar esses aparelhos somente na sua casa e não vir para a academia para fazer atividade física. Isso aí não tem uma regra dizendo que tem que ser o aeróbico primeiro, depois a musculação, ou primeiro a musculação, depois o aeróbico. Por exemplo, com o pastor Tiago, a gente está trabalhando em circuito, a gente faz o aeróbico conjugado com a musculação. Depende do aluno que você está, depende do treino que você está passando para o seu aluno. Você pode fazer tanto o aeróbico no início como no final. Como já trabalhei com alguns outros alunos que eu fazia tanto no início o trabalho aeróbico, tanto no final. Isso daí não tem regra. Posso dizer para vocês que é essencial a alimentação, não só a alimentação, são 3 coisas que caminham lado a lado. É a alimentação, o descanso e o treino. As 3 coisas estão interligadas. Se você treinar bem, se alimentar bem, saudavelmente e descansar o suficiente, o resultado do treino aparece muito mais rápido, você tem um resultado muito melhor. A orientação que eu dou a você é que você procure um médico antes de iniciar a atividade física, para que ele venha te orientar, te dizer se você está apto a fazer aquela atividade. Estando apto, o médico dando um aval, você tem que procurar um profissional da educação física, para ser bem orientado, porque não adianta você fazer atividade física sem uma orientação de um profissional, que você pode estar cometendo um grande erro. Você que está fazendo só uma caminhada, você não tem tempo de vir para a academia, eu te aconselho 30 minutos, 3 vezes por semana já é o ideal para você iniciar. E para aqueles que estão na academia, você, claro, que vem na academia, faz uma avaliação física, você já vem com algumas recomendações do médico, talvez você tenha um problema de joelho, um problema de coluna. Então, o profissional da educação física que estiver com você na academia vai te orientar, mas eu oriento a fazer uma série bem levinha para você iniciar o primeiro mês e gradativamente você vai aumentando esse nível. Acho que conjugando musculação com aeróbico, acho que no máximo 1h15 já está de bom tamanho para você fazer um excelente treino durante o dia.
você acompanhou aí o sobrepeso, meu amigo. Durante esses 3 meses, nós estamos acompanhando aí o pastor Tiago Coelho, que está num programa de emagrecimento saudável. A gente quer abordar aí, nós vamos trazer aqui, nesses 3 meses, médico, nutricionista, endócrino, a galera que trabalha nessa área aí de saúde, alimentação, educação física, para a gente conversar mais sobre isso. Acho que o povo de Deus está precisando se informar melhor. A gente fala muito sobre o templo do Espírito Santo e cuida pouco dele, se alimenta mal. A gente come muita besteira, a verdade é essa. A gente sai do culto e aqui tem uma expressão no Rio, né? A gente procura às vezes um podrão para comer. Podrão é aquele x-tudo, né? É que vem tudo dentro, misturado. A gente come um podrão e tal. Enfim, até onde isso, até onde dá para fazer, até onde isso pode ser feito, como é que funciona isso tudo. Você vai acompanhar aqui durante esses 3 meses, tudo de bom, nesse quadro Sobrepeso, tá bom? Com o pastor Tiago Coelho. Eu já quero chamar ele aqui, nosso amigo cantor Geraldo Guimarães, que vai estar conosco aqui a partir de agora, falando tudo sobre sua vida, carreira e ministério, tudo bem? Tudo ótimo. Meu amado, seja bem-vindo ao Verdade Gospel. É bom demais chegar até aqui, né? Oh, que maravilha. Falando sobrepeso aí, a gente tem que vigiar, Jesus, né, pastor? é verdade. Eu sou um que estou acompanhando aí o pastor Tiago Coelho na sua trajetória e estou vendo a importância e como que ele perdeu peso de dezembro para cá. A gente ministrou algumas vezes aí, alguns meses atrás, a gente ministrou junto e eu tenho percebido essa redução, né? Esse empenho dele, a coragem, a disposição de fazer e o que tem acontecido, né? É verdade. O Tiago Coelho se tornou um exemplo. Você vê o próprio coordenador da academia, ele fala, né? Ele está vindo aqui malhar e está servindo de motivação para vários outros alunos para ver como é possível emagrecer sem precisar ficar tomando remedinho, né? Que é aquela coisa que depois que você para, volta tudo, né? E aí o pessoal fica desesperado. Geraldo, hoje você está aqui no Verdade Gospel, primeira vez, está acompanhado com seu amigo pianista Rafael Almeida, tá aí, ó. Seja bem-vindo também ao Verdade Gospel. Que Deus te abençoe. Vamos lá, doutor. Como que começou a história do Geraldo Guimarães com a música, com o louvor, com a adoração? Geraldo Guimarães e música tem a ver com igreja, né? Na verdade, a minha identificação com a música, ela começou com o desejo de servir a igreja, a necessidade de a gente servir, de preparar a atmosfera para a ministração da palavra, para o agir de Deus. E aí com os louvores, com a celebração, com a adoração, eu comecei a me inteirar nesse meio aí, né? A me envolver com esse meio. E fui tomado por ele, né? Fui chamado por Deus para fazer isso. Acabou Hoje Deus sendo tem dado fisgado, graça, né? Deus tem dado graça aí para a gente tocar os céus, para a gente abrir os céus e mudar as atmosferas no lugar onde a gente chega, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas sejam tocadas. E assim, o desejo primeiro foi o desejo de servir a igreja local. Eu sou filho de pastor e a gente orava de manhã cedo para começar as reuniões lá na igreja, no domingo de manhã ou pelo domingo à noite. Chegava sempre antes e o fato de a gente já estar antes na igreja trazia para nós a oportunidade de você começar a trabalhar de alguma forma lá. E a maneira que eu me identifiquei trabalhando na igreja foi através da música. Foi nessa área. E já aí... não estou tão novo como antes, né? Mas continuo fazendo a mesma coisa. Tá velhinho, né? Coitado. Gente, o Geraldo, ele mora no Rio, mas não é do Rio, não é natural do Rio. Não, eu sou um carioca que nasceu na Bahia. Baiano, que lugar da Bahia? Eu nasci no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Canavieiras, mas fiquei lá até 2 anos, né, de idade. E morei minha vida inteira em Salvador e saí de lá aos 18 para vir aportar aqui no Rio de Janeiro e aqui eu estou, né? Na cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Geraldo, você é casado, tem filhos? Como é que é essa família? Sou casadão, né? Aproveitar e mandar um beijo aí grande. Meu pra minha Deus, esposa, aproveita. Vanessa, meus filhos maravilhosos. Eu tenho uma filha de 9 anos, que é uma princesa, Jéssica, uma criança sensível demais à presença de Deus. E meu filhão aí, que eu falei para ele, olha, eu quero ser um homem de Deus para ser um exemplo para a tua vida, poder dizer para você, meu filho, seja como teu pai é, sirva a Deus como teu pai serve. Então um abraço, meu filho, Jonathan. Estão em casa agora assistindo a gente, acompanhando a gente aí, como muita gente está acompanhando. É verdade. Eles também estão ligados. Então, maravilha. Família maravilhosa, vocês fazem parte de tudo isso. Minha família... No começo do teu ministério, tua família te apoiou? Apoiou, mas a gente precisa entender que há momentos que são difíceis mesmo. Você tem que se ausentar. Aí você costumava dormir às
10 da noite, às 11 da noite, está lá junto dos seus filhos dormindo. Aí, de repente, uma noite você precisa sair para compor, você precisa sair para compartilhar, ou você sai para ministrar, e a distância é grande. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa, né, e peguei meus filhos já dormindo, a minha esposa já dormindo, e saí às vezes de manhã com eles dormindo também. E às vezes ficava 1, 2 dias sem vê-los, né? Mas hoje a gente tem adaptado, eles estão dormindo um pouquinho mais tarde, acordando um pouquinho mais tarde. A gente está junto sempre. Já vai adaptando, de vez em quando a gente, né, mistura tudo, dorme todo mundo no mesmo quarto. Isso é uma maravilha. Aproveitar a comunhão, é uma maravilha. Fato Os filhos vão pegando o ritmo dos pais, né? Não tem fato jeito. é que eles estão comigo hoje. Quando eu saio, vão comigo. Daqui a pouco a gente vai estar ministrando, eles vão estar comigo também, a esposa, os filhos. Isso é maravilha. muito Geraldo congrega onde hoje? Eu sou membro da Igreja Videira aqui no Rio de Janeiro, aqui na Avenida das Américas, Igreja Videira das Américas, né? Meu pastor Ricardo Guimarães, também tem apoiado, minha igreja apoia. É da família, não, Guimarães? É meu irmão mais velho. Né? Olha aí que benção. Pastoreado pelo irmão. Não é maior do que eu, mas tem mais idade. São 8 anos aí de diferença. Mas é um homem de Deus. Eu sirvo não por ser meu irmão, mas por ser um homem de Deus e ser a pessoa que Deus colocou aí para cobrir meu ministério, a minha vida e minha família. Que benção. Geraldo, você tem grandes composições, né? Você, como disse aí, compõe também, algumas se tornaram conhecidas, gravadas por outros irmãos, né? Outros adoradores. Será que você podia compartilhar alguma coisinha? Isso aí é um acaso, né? Na verdade, a gente compôs aí nas madrugadas e tem aí a pastora Fernanda Brum, gravou uma música que eu amo demais, uma oração que é minha, do meu amigo Renato César, chamada Seja Bem-vindo, que é uma música. Canta pra gente aí um pedaço. Canta um pouquinho? Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar. Vem me guiar. Me mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar. Vem me guiar, Espírito Santo, meu grande amigo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Obrigado, amigo Espírito Santo. Que canção linda. Você compôs e a Fernanda gravou. A Fernanda gravou nesse novo CD pela MK, o CD Liberta-me. A composição minha, do meu amigo Renato César, um homem de Deus, aí junto com o Davi Fernandes, né, entraram nas composições aí nesse CD nosso, Maravilhosa Graça. Que benção. E tem uma nova aí que eu acho que você já ouviu, a gente estava falando ali em off, né? Que é essa música Um Deus Tão Grande, música do nova canção de trabalho do 4x1, também um presente especial de Deus. Canta também um pedacinho aí pra gente, pessoal de casa que ainda não ouviu. Diz mais ou menos assim, né? Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus me livrou das dores do passado e mesmo conhecendo os meus defeitos, Ele decidiu me amar. Nós servimos e pertencemos a um Deus que é tão grande, com um amor tão grande. Aleluia.
como foi que se entregou por mim. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Assim era eu, ó. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Aleluia. Essa canção é linda. Tá tocando na rádio direto, né? Tá um dos grandes sucessos aí, graças a Deus. do 4x1 CD novo, né? Composição sua. Como é que você se descobriu compositor? Eu não sei não. Tentou uma, ficou legal? Como é que foi isso? Não, na verdade a gente parou, Davi Fernandes, que é um grande compositor e um amigo, o Renato César, a gente parou para compor para esse projeto Maravilhosa Graça. E assim, deu muito certo, foi muito bom. Maravilhosa Graça, Filho da Promessa, Intimidade e Comunhão, Venha Teu Reino, Sorrindo ou Chorando, tantas canções que Deus deu pra gente. E assim, essa palavra, que é a palavra que liberta, que traz vida, que traz direção, ela está aqui no coração. Às vezes a melodia não está, mas aí você pega essa palavra que está aqui e junta com teu amigo, né? Por isso é bom a gente não andar sozinho. Junta com teu amigo que está com a melodia aqui, está com a melodia aqui, está queimando no espírito. E aí Deus começa a dar canções, e canções que têm trazido assim, transformação na vida das pessoas, transformação nas igrejas. Isso é muito bom. Melhor do que fazer boas canções é servir ao reino de Deus e servir a igreja. Eu entendo que a gente servir a Deus, a gente serve a Deus servindo a igreja, servindo ao corpo. Então, assim, essas composições são um presente de Deus para aplicação na edificação da igreja de Cristo. Que benção. Não é porque é virtude, é talento, não é nada disso não. Eu não me descobri compositor. Na verdade, Deus tem dado uma palavra que precisa ser pregada, que precisa ser cantada, que precisa ser falada, não importa qual o caminho, o meio que ela vai usar, né? Se é através da canção, se é através da poesia ou da palavra. Mas importa que seja a vontade dele e que seja verdadeiramente a palavra dele. Meu Deus. É isso. Pastor não, né? Cantor. Todo mundo fala pastor Geraldo. Porque é comum. E tem muitos já irmãos. Já unção familiar. E tem muitos irmãos que passam por aqui que são adoradores e pastores. Então a gente acaba criando o hábito. Como é que se deu a sua ida para a MK? Do mesmo jeito. É o desejo de servir a Deus, o desejo de servir a igreja. E de repente você encontra os sonhos do teu coração colocados ali diante de Deus. E encontra Deus querendo usar alguém. E aí Deus decidiu usar minha vida nesse tempo. Isso antes até da MK. E a gente começou a fazer esse trabalho, né, de alinhamento do louvor, da música e da palavra na igreja, um cuidado com a atmosfera espiritual, com o ambiente da casa de Deus. E isso aí trouxe como resultado esse CD novo, que é o Maravilhosa Graça, e que um amigo nosso, que foi técnico de gravação, né, e de toda descontração e alegria lá no estúdio, que é o Edinho Cruz, ele gravou comigo o primeiro CD, Casa do Pai, que é um CD independente, e gravou também um segundo. E nesse segundo CD chegou o momento, ele falou, olha, vou lá na MK e vou levar para as mãos da dona Evelise. E fez isso, levou, chegou às mãos dela. Naquela mesma tarde houve uma identificação dela com o nosso trabalho e um convite para que a gente pudesse caminhar lá. Então hoje a palavra está aqui, o desejo de servir a Deus também, mas eu dou graças a Deus que Ele também nos permitiu ter um instrumento poderoso de divulgação, de amplificação do nosso ministério, que é a MK,
a quem eu mando um abraço a todos lá que trabalham com a gente, Dona Ivelise, deputada Aurolde, a Cristina, a Marina, todos da equipe aí se sintam abraçados também, porque vocês fazem parte dessa caminhada e são responsáveis por todo o alcance que o nosso ministério tem. É verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Vamos, nesse intervalo, assistir o clipe Maravilhosa Graça e a gente volta já já com mais Geraldo Guimarães ao vivo para você no Verdade Gospel. Não sai daí não.
Coisa linda, né? Graça de Deus nos alcançou. Essa canção diz que quando tudo em mim era incerto, quando os meus olhos já não consigam enxergar a esperança, naturalmente falando, quando eu já não consegui enxergar o socorro de Deus, as mãos de Deus, aí vem a decisão poderosa de Deus em restaurar a minha história, restaurar a caminhada. E isso não é que eu merecia, porque até mesmo antes de eu decidir arrepender dos meus erros, Deus já havia preparado um caminho de restauração, de reconstrução da minha vida, da minha história. É muito bom cantar isso aí, né? É muito bom cantar isso aí. Canta Me mais ajuda um aí. pedacinho. A gente cantou tanto ontem na gravação do DVD do pastor Fernandinho. Vamos cantar junto? Aí, vai. Me empresta a tua voz aí, vai. Quem sou eu? Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Cante isso. O maior milagre Deus já fez em mim. Deus já fez na tua vida também. O maior milagre Deus já fez em ti. É a graça. É a graça de Deus. Favor imerecido. Obrigado, Deus. É a graça de Deus. E por que esse título Maravilhosa Graça no CD? Cadê essa música maravilhosa? Resumindo, né? Na verdade, o início desse projeto, a gente pensou em fazer um trabalho que não tinha o ideal de ser algo tão comercial, ou ter uma linguagem tão comercial, mas era de buscar demonstrar através das canções uma gratidão muito grande por aquilo que Deus já fez e uma adoração por quem Ele é. Então a primeira canção que Deus me deu desse repertório chama-se Intimidade e Comunhão, é a música de número 6 do CD, uma canção que eu tenho o privilégio de cantar junto com o pastor Ademar de Campos, Uau. que é um paizão, Grandes participações. que é alguém que abençoa demais a minha vida e o meu ministério. Foi quem me motivou, né, quando, em 1988, minha irmã trabalhava numa loja chamada Juerp. Eu sei que você é desse tempo. Não, mas eu conheci. Ouviu alguém falar, Conheci a Juerp. Tinha uma loja no centro de Nova Iguaçu da Juerp. Então, isso ainda lá em Salvador, a minha irmã trouxe um lançamento, tinha acabado de chegar um CD, um LP ao vivo, chamado Fruto dos Lábios, que é aquele LP que traz Louvemos ao Senhor, pelo Senhor marchamos sim, Homem de Guerra, né? Magnifiquemos, Ele exaltado. E eu, com 10 anos de idade, naquela época, em 1988, eu comecei a ficar tocado, e eu ouvia aquele LP várias vezes, tinha que levantar a agulha ali e voltar, né? As canções, e eu voltava e ouvia. Então, o pastor Ademar, eu mando um beijo, toda vez que eu falo sobre ele, eu me alegro demais, porque em 1988, Deus usou a vida dele, né, para me motivar, para me atrair à questão da música como adoração a Deus, e que até hoje ele tem sustentado um testemunho de alguém que ama a Deus e que serve a Deus. E está aí comigo, música 6, Intimidade e Comunhão. Pastor Ademar é uma benção, uma referência, né? Mas aí Maravilhosa Graça veio crescendo nessa caminhada e terminou sendo o título do CD, né? Do CD. Teve mais participações? Davi Fernandes canta comigo aí, uma música chamada Dá-me o Teu Coração, que diz assim: meu Senhor, eu não tenho como amar com o meu amor apenas. Tem horas que a gente quer amar alguém, a gente quer entender os erros de alguém, mas a gente não consegue, porque naturalmente nós somos limitados. Mas aí Deus nos dá o privilégio de podermos usar do amor dele, usar da palavra dele para amar e influenciar alguém. Então, a gente canta nessa canção dizendo: dá-me o coração igual o teu, me ensina a amar como o Senhor ama, a tocar as pessoas como o Senhor toca. E o Davi Fernandes, que além de compositor, né, também cantou, me emprestou a sua voz aí no CD. Uau! E o trabalho ficou como você queria? O CD, a conclusão, era o que você esperava? Superou sua expectativa? Como é que tá? Na verdade não ficou como eu queria, não. Ficou melhor, né? Uau! Porque a gente imaginava um alcance, e esse alcance foi muito superior do que eu imaginava. Até o fato de a gente ter projetado inicialmente fazer um CD independente e de repente a gente ter a oportunidade de fazer o CD por uma empresa como a MK, já é uma resposta de Deus, né, para esse desejo de servir a Ele. Então, assim, a empresa, a MK, ela conseguiu amplificar um pouquinho o nosso alcance, um pouquinho não, em muito, né, o nosso alcance, e fazer com que a canção alcançasse todos os estados do Brasil.
Essa semana eu fui convidado para dar uma entrevista a uma rádio nos Estados Unidos, porque a música está tocando muito lá. Meu Deus, né, olha na que nossa rádio maravilha. lá nos Estados Unidos. Alguns convites para fazer ministrações agora em maio, a gente vai estar lá, se Deus quiser, para fazer em 13 igrejas nos Estados Unidos, porque a música Maravilhosa Graça chegou lá. Né? Chegou o clipe, chegou a música, e isso também tem a ver com os meios, né, os instrumentos que Deus usou para que isso acontecesse. Então, não está na expectativa, está acima. Além, né? Deus sempre faz além. Você que quer concorrer ao CD, tuita aí com força, @Verdade Gospel. Eu quero o CD do @Geraldo Guimar. Não completo Guimarães, não. Guimar é o Twitter dele. E aí você concorre no final do programa, esse CD abençoado vai receber aí no conforto da sua casa. Maravilhosa Graça. Geraldo, teve alguma dificuldade para você fechar o repertório ou não? Eu sei que repertório é um lance muito difícil. Eu já estou começando a fazer o repertório para o próximo CD. Mas nesse repertório especificamente não. Porque a gente estava muito focado em não perder a direção daquele desejo inicial de trazer canções que possam despertar você, possam despertar aquele irmão, aquela irmã, ou de repente alguém descrente, a reconhecer Deus como Deus e saber que Deus não é carente de adoração, de louvor, que ele está ali, sabe, todo triste porque ninguém adorou ele naquela manhã ou naquela tarde. Deus não é carente de adoração. Deus ele é merecedor da nossa adoração, do nosso reconhecimento. Então, o que ele tinha que fazer para ser merecedor, ele já fez. E ele é Deus, ele já fez na minha vida, já fez na minha história. Então, assim, esse era o intuito. E Deus deu todas essas canções. Então, assim, nesse CD eu não tive dificuldade. Foi tranquilo? Não tive, não. Até porque a gente não estava com tantas... um objetivo assim tão comercial ou tão preocupado com aquilo que sairia, mas preocupado em dar uma alinhada com o coração e a vontade de Deus. E deu certo, e Deus supriu, né? Não foram tantas músicas descartadas. Talvez a gente tenha feito aí 15 músicas nesse período, e das 15 eu gravei 12. Então, assim, não foi tão difícil. Mas é uma situação difícil, é um momento difícil. Eu já estou vivendo um pouquinho dessa dificuldade agora. Na escolha do próximo repertório. Para preparar o próximo repertório. Nesse não, mas repertório é sempre um momento difícil. É sempre um momento difícil. Vamos então escolher alguma canção desse CD então para você cantar e adorar o Senhor? Filho da Promessa. A gente gastou muito a voz ontem lá, né? Honrando o Fernandinho. Também vencendo um resfriado dessa semana aí. Mas eu sou filho da promessa, eu não estou aqui para desistir. Eu nasci para vencer. Amém. E eu quero comemorar isso nessa tarde com vocês. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare comigo, diga: meu Deus é fiel, vai. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Sou filho da promessa, nasci dos sonhos de Deus. Sua bênção está sobre mim, não vou desistir. Sou filho da promessa, nasci dos sonhos de Deus. Sua bênção está sobre mim, sei que vencerei. Aleluia. Essa música também é muito bonita. Você nasceu para vencer, eu nasci para vencer. E as palavras dele, as promessas dele são para nós. Então já nós ouvi, somos já cantei muito essa música filhos também. mas você não cantou comigo agora não, hein? Não, agora não, porque eu tô... Deixa eu explicar, porque eu tô aqui fazendo a entrevista, aqui dentro tá um gelo e eu vou pregar hoje à noite, eu já tô sem voz, então eu tô economizando um pouquinho, tentando falar o máximo dentro do nível natural para poder atender a igreja hoje à noite lá com o mínimo de dignidade, já que ontem eu dei tudo lá naquele show, foi muito, muito bom mesmo. Geraldo, você teria assim, nesse período de gravação, de montagem, repertório, algum grande desafio, algum grande obstáculo, algum momento que você teve que transpor para chegar a concretizar esse trabalho? Na verdade, eu vivi um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil da minha vida,
que eu perdi não o referencial, mas o homem referencial, o maior referencial da minha vida, que era meu pai, o pastor Geraldo Guimarães, foi quem me ensinou a relacionar com Deus como pai, a servir a Deus, a honrar a Deus. A vida dele era um exemplo vivo para mim. E em setembro de 2011, Deus levou meu pai aos 59 anos. Isso para mim foi muito difícil, porque a gente tinha muitos planos, ele também tinha muitos planos. Mas eu percebi nos últimos dias de vida do meu pai, que ele declarava para mim o seguinte, ele disse, olha, Deus me deu 6 filhos, eu sou de uma família de 6 irmãos, Deus me deu 6 filhos, me deu uma esposa maravilhosa, me deu igreja, me deu discípulos, várias igrejas ele abriu, vários pastores ele ordenou, ele gerou muitos líderes, gerou paixão pela vontade de Deus. Então ele falou, olha, Deus não me deve nada. Se Deus me levar agora, ele falou, eu estou feliz com Deus, porque eu já vivi, o homem já decretou muitas coisas acerca da minha vida. Meu pai recebeu decreto de morte aos 40 anos, o médico falou para ele que ele não passaria dos 40. Ele chegou aos 59. Mas mais importante do que chegar aos 59 é ele ter cumprido o projeto de Deus para a vida dele. Isso eu tenho certeza. A tristeza que a gente tem da separação, da ausência dele, ela é compensada na alegria de ver que Deus cumpriu o projeto dele na vida do meu pai. Então, assim, esse foi um momento muito marcante. Inclusive, Deus me deu uma canção acerca disso, né, que é a canção número 4 do CD, que chama Sorrindo ou Chorando. Pastor, a gente tem 2 maneiras de fazer a vontade de Deus. Sorrindo ou chorando. Mas, na verdade, o que importa é que a gente cumpra a vontade dele. Tem muita gente que ouve de Deus todo dia e não muda de vida. Tem muita gente que fala de Deus todos os dias e vive uma vida derrotada. Mas aqueles que obedecem a Deus, aqueles que guardam os mandamentos para cumprir, esses vivem uma vida diferente. Então, ouvir é bom, falar de Deus é bom, mas obedecer é o que faz a diferença. E essa música diz assim, sorrindo ou chorando, o que importa é obedecer. Foi uma música que eu fiz em homenagem à história do meu pai, à vida dele, à sua vida, e também às nossas decisões. Então, assim, o momento mais difícil para mim foi continuar de pé e continuar crendo, mesmo quando eu orava pelo milagre, eu desejava no meu coração que meu pai saísse daquele quadro, e Deus preferiu levar ele para pertinho dele lá. E hoje a gente dá graças a Deus, fica feliz por pela toda história, pelo toda legado, essa história, né? É verdade, são momentos de perda, ainda assim, o povo de Deus lidar melhor com essa questão, né, do que as pessoas que não têm uma esperança. A gente tem uma esperança, um futuro de que a gente ainda vai se encontrar, é a garantia bíblica, e a gente fica mais tranquilo nesses momentos, né? Tem pessoas que passam por esse momento e para eles é trágico, mas para a gente é um momento de renovo da nossa esperança, né, em Cristo Jesus, que nós temos a certeza de vitória e de reinar com Cristo aí na eternidade. O pastor Geraldo... Aí, eu falo pastor de novo. Eu acho que mas você tá vai virar bom, pastor, tá hein? recebido. Você vai ser consagrado, hein? Amém. Sonhos. Tem sonhos ainda? Coisas que você quer realizar na sua vida? Meu sonho é ver a minha vida alinhada, é continuar fazendo aquilo que Deus tem mandado eu fazer, é ter a minha família do meu lado, é ver uma igreja que se levanta em nome do Senhor Jesus, é trabalhar para que essa igreja deixe de lado suas opiniões próprias e trate as situações do dia a dia com aquilo que a Bíblia manda dizer. Nós somos representantes legais da vontade de Deus sobre a face da terra. E, na verdade, o que o mundo precisa não é do nosso posicionamento pessoal, mas do nosso posicionamento em Cristo. Tem muita gente querendo caprichar com ideias, né, com sugestões para a sociedade como crente. Na verdade, você não precisa se esforçar em nada disso. Você só precisa olhar para a palavra e dizer, olha, eu decidi seguir a palavra. E a vitória está em fazer a vontade de Deus. Vem comigo. Né? Vamos salvar a estrutura familiar, vamos guardar a família na palavra de Deus. Nós temos que falar ao mundo aquilo que é a verdade de Deus. Nós temos que falar ao mundo aquilo que é a palavra de Deus. Esquece a nossa opinião. Ah, eu penso isso, eu penso aquilo, eu faria isso. Não, o que é que faria Jesus no meu lugar? Qual é a posição da Bíblia? Então eu estou com a Bíblia. Né? A gente tem visto aí momentos muito conturbados no meio da sociedade, onde muitos pastores se levantaram, como o pastor Silas se levantou e se posicionou, e não se posicionou diante da sua opinião pessoal, mas diante daquilo que a palavra fala. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que caminhar de acordo com a palavra de Deus. E foi o que ele fez. Ainda que a sociedade não tenha recebido tão bem, alguns da sociedade não tenham recebido tão bem, mas ele preferiu ficar com a palavra de Deus. E é assim que nós temos que fazer como cristãos, né? Então, meu sonho é esse, é que eu seja encontrado fiel por Deus. É isso que eu quero. Amém. Quais são os
projetos aí que o Geraldo Guimarães tem daqui para frente, para o futuro? Olha, a gente já começou, falei aqui, né? Começamos a Preparar. fazer esse novo CD, mas assim, o CD, na verdade, ele não é o principal, ele é um instrumento dentro do teu ministério. E assim, eu quero muito que Deus me use em todo o Brasil, mas a começar dentro da minha casa, para expressar a vontade dele, expressar a palavra dele. Você falou aí, pastor Geraldo, se ele quer, vamos lá, pastor Geraldo, vamos ser ordenados, vamos servir a igreja, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer isso, vamos desafiar, vamos abrir mão do lugar de conforto, vamos abrir mão da nossa, das nossas intenções de lazer e vamos fazer a vontade de Deus. E eu desejo que para agora esse novo projeto ele venha trazer um impacto maior na vida das igrejas, na minha própria vida, e que venha trazer vidas diante do altar, que venha corrigir o curso da vida de muita gente, que venha ser um instrumento poderoso, um aliado no ministério de pastores e igrejas no Brasil. Então, o que de fato eu quero é continuar fazendo aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Tem sido muito, muito bom, pastor. Tem sido muito bom. Eu imagino. Muito bom. Estar no centro da vontade de Deus é muito bom, muito né? Muito bom. Eu sempre digo isso, não tem realização maior, não tem dinheiro que pague carro, casa, não tem, do que a plena convicção de estar no centro da vontade de Deus. Essa, para o cristão, é a maior satisfação que existe e a maior realização, é estar no centro da vontade de alguém que te conhece antes de você nascer, né? Antes de você nascer, Deus já te conhecia, já tinha um projeto para a sua vida, e quando você consegue entrar no projeto de Deus, até como o Fernandinho ministrou ontem, né, no sonho de Deus, abandonar o teu sonho para viver o de Deus, eu acho que esse aí é o ápice da felicidade de qualquer pessoa, é o centro da vontade de Deus. Vamos para o teste da memória, então. Meu Deus. Todo mundo fica preocupado. São os contatos. Sabe de cabeça? Telefone, Twitter, Face, e-mail, Tem gente que resume, dá tudo, vai lá no site, tá tudo lá, mas... eu já vou falar de nisso, já dei a dica, eu já vou falar de nisso. Primeiro que tá tudo lá no site realmente, né? O site é fácil demais, é geraldoguimarães.com, você vai acessar lá, pode mandar um e-mail, pode enviar fotos, olhar as fotos, acompanhar a nossa agenda. Então lá o site nosso é geraldoguimarães.com. Nosso telefone de contato aqui no Rio de Janeiro é 21 7819... Olha aí, ó. Olha aí, 7899-5197. Tá ali. Ele fez uma pegadinha. Eu vou pegar a cola ali. 7899-5197. 21, Rio de Janeiro, 7899-5197. E o nosso e-mail é o contatogeraldoguimarães@hotmail.com. contatogeraldoguimarães@hotmail.com. Você manda uma mensagem para nós, vai ser tratado com muito carinho. Qualquer mensagem que é enviada para nós é recebida e é respondida com muito carinho, mesmo que não haja a possibilidade de a gente atender. Mas eu queria dizer para vocês que é um desejo muito grande, uma honra, uma satisfação, uma alegria muito grande em servir a igreja, em servir o povo de Deus. Então você pode ter certeza que o que a gente puder fazer para viabilizar a nossa ida ao teu evento, à tua igreja, a gente vai estar lá com certeza, com o maior amor. Amém. Quero agradecer já, Geraldo Guimarães, pela sua presença aqui no Verdade Gospel, né, comunicando aqui com os internautas que acompanham a gente toda semana, por ter concedido essa entrevista. Rafael. Trouxe aí o seu amigo Rafael, o pianista, que está nos acompanhando aqui ao vivo, que é sempre melhor, né, fazer ao vivo, fica muito mais legal, né, para fazer, não ficar tão preso ao playback, então fica muito interessante. Quero agradecer por essa oportunidade, por essa entrevista maravilhosa que você concedeu a gente, dizer que as portas do Verdade Gospel estão abertas para você sempre que precisar. É claro que nós vamos encerrar ouvindo o Geraldo Guimarães cantando uma última canção ao vivo, e eu quero dizer que você que tuitou durante o programa pedindo o CD do Geraldo Guimarães, já ia falar o Twitter, do @GeraldoGuimar, você fica aí, acessa aí o Twitter agora, você fica sabendo em tempo real quem é que leva para casa, quem são os vencedores aí que estão levando para casa os CDs hoje do Geraldo Guimarães, vão receber aí no conforto da sua casa. Olha aí agora no Twitter do Verdade Gospel, no @Verdade Gospel, e você fica sabendo agora aí quem são os vencedores que estão recebendo aí esse CD do Geraldo Guimarães. Vamos encerrar cantando essa canção, que era a primeira do repertório, que é Intimidade e Comunhão, que eu canto com o pastor Ademar de Campos, e está aí há 4 meses, quase 5 meses, entre as 10 mais tocadas aqui no Rio de Janeiro, né? Que maravilha. E muitos lugares do Brasil. Então, estamos aqui para servir a ele. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você que nos prestigiou aí na sua casa. Que Deus abençoe a tua vida. A quem primeiro
causa se entregou. Te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração, não por riqueza maior, mas por tua comunhão. Estou aqui, eu vim por ti, intimidade, comunhão é o que eu mais quero. Quero tocar teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. Aleluia, nós nascemos para te adorar, Senhor. A quem primeiro me amou, devo tudo o que sou. Por minha causa se entregou. Te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração, não por riqueza maior, mas por tua comunhão. Por isso eu estou aqui, Senhor. Estou aqui, eu vim por ti, intimidade, comunhão é o que eu mais quero. É isso que eu mais quero, Deus. Quero tocar teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar, é te adorar, é te adorar. Seja adorado em nossa vida, Deus. Eu te amo, Senhor. Amém. Podre, né, cara? Pô, se tua voz podre tá assim, imagina ela boa. Mas tá. Imagina na